E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado e atualizações, tá? Primeira matéria, no caso da pauta do dia. 2 pessoas foram presas aqui no Japão falando sobre investimentos, tá? Só que eram coisas falsas, eram investimentos falsos. Então foram presas. Por isso que eu falo para você: tome cuidado aonde você vai pegar a sua dica de investimento. Você vê que está acontecendo muita coisa estranha, tá? E tem muita gente sem vergonha aí na praça, então tome cuidado. E as últimas 2 matérias, o que que é? Taxa de desemprego e disponibilidade de emprego no Japão. Eu gosto sempre de trazer isso aqui, porque já dá para você ter uma ideia de como está o termômetro da economia do Japão. Porque se a economia estiver boa, mais emprego. Se a economia tiver uma caca, menos empregos. Simples assim. Então vamos lá, atualização. O Starbucks anunciou aumento de 30%. Isso não é nem 5, nem 10, nem 20. É 30 logo de cara. Então se você gosta do Starbucks, melhor ir logo, tá? Porque eles já anunciaram 30% de aumento. E o governo, você lembra que o governo soltou uma matéria, eu soltei para você aqui, que ele estava falando, não, que ele ia colocar o arroz no mercado ali, que para poder abaixar o preço. Não, não é bem assim, tá? Se faltar arroz, eles vão colocar no mercado. Caso contrário, não. Então aquela ideia de pegar o arroz que já tem e inundar o mercado para baixar o preço do arroz não vai acontecer. Então quem seguiu aquela dica que eu tinha dado o ano passado, na época do aumento ali, eu falei, ó, compre arroz, estoque arroz, porque assim você vai conseguir absorver os aumentos. Quem fez isso conseguiu absorver algum pouco da inflação aqui no Japão. Quem não fez, simplesmente vai pagar mais caro e na vida que se segue, né? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho ali para receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá? Então vamos começar aqui pelos 2 fraudadores. Tanto que saiu na mídia, tá? Na televisão japonesa, olha só. 逮捕されたのはいずれも住居不定無職の殿谷康介容疑者と加藤亮太容疑者です。警視庁によりますと、2人はおととし、インスタグラムで知り合った20代の女性に、コロナ禍で業績が悪化した企業を買収するなどと嘘の投資話を持ちかけて、100万円を騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。Tá bom aqui. Ah, antes que eu esqueça, hoje é dia 1º, tá? Dia 1º é dia da simpatia da canela. Independente se você acreditar em espírito, energia e o caramba 4. Se você puder, faça. Porque você não tem nada a perder, tá? Pesquise aí no tio Google aí, simpatia da canela e faça. Porque hoje a simpatia da canela é para trazer prosperidade. Então vai trazer a prosperidade para sua casa de alguma forma. Prosperidade de saúde, financeira, amorosa, seja lá o que for que você estiver precisando. Mas faça, tá? E amanhã, dia 2, vai ser dia do quê? Comer o tal do eromaki, aquele sushi grande, tá? Uns rolão de sushi. Eu fui no mercado, eu vou postar os videozinhos lá aqui no YouTube, eu não sei se eu vou postar, mas no TikTok eu vou postar. Eu fui no mercado, eu gravei alguns, que eles já colocaram hoje. Tá muito caro, tá uma paulada. Quem puder, faça em casa que vai sair muito mais barato. Só um exemplo, dependendo do eromaki, eles estão cobrando de 600 a 1.000 ienes o rolo. Nada mais, o eromaki nada mais é que um sushi um pouco mais grosso, é uma lapa de sushi, tá? Mas de qualquer maneira, eles estão cobrando mais caro. Dependendo, sai mais caro do que você comprar um bentô. Por incrível que pareça, você comprar uma marmita, esse eromaki ele está saindo mais caro que um bentô. Então, compensa, dependendo, não compensa. O custo-benefício, questão do preço, não compensa. Isso é, mas vai do poder aquisitivo. Tem gente que tá esnobando dinheiro aí, como é que se fala? Então, vai na panha. Mas quem tiver com a corda no pescoço, pense 2 vezes. Tá? Mas, japonês, mas pra que serve isso? Diz a lenda que é para trazer prosperidade também. Então, é mais uma crendice, mas na atual circunstância ele vai trazer prosperidade só pro dono do comércio, tá? Porque para quem tá comprando para comer, não tá fazendo muito bom negócio, não.
Então eu comprei uns filés ali, como é que se faz? Uns filés de peixe, para poder fazer em casa. E minha esposa falou que queria fazer em casa em vez de comprar, então nós vamos fazer em casa. Agora sim eu vou para a matéria. Ah, eu já estava esquecendo dessa atualização. Não esqueça, hein? Faça hoje, dia 1º, Simpatia da Canela. Dois suspeitos que supostamente postaram imagens de carros estrangeiros luxuosos e pilhas de dinheiro nas redes sociais para exibir seus estilos de vida luxuosos, arrecadando dinheiro por meio de esquemas falsos de investimentos, foram presos sob suspeita de fraude. O Departamento de Polícia Metropolitana está investigando a possibilidade que eles tenham fraudado mais de 100 milhões de ienes no total de pessoas que eles conheceram nas redes sociais. Você vê que vira e mexe eu venho falando, toma cuidado, porque tem muita coisa errada. Igual que eu, de vez em quando eu vejo, eu vou te ensinar a fazer trade igual os maiores traders do mundo. Se você vai pegar o esquema que os caras estão fazendo, você não vai aprender. É o tal do copy trade. É copia e cola. Isso faz sentido? Não, não faz. Por que eu falo esse tipo de coisa? Você não precisa pagar para poder aprender isso. É só você pegar o que os grandes estão fazendo. Os grandes estão fazendo, por exemplo, o grande ali, o grande brasileiro, Luiz Barsi. Ele comprou da Klabin, ele comprou isso e aquilo. Então você vai lá e compra a mesma coisa que ele comprou. Você precisa pagar para você fazer isso? Tem necessidade disso? Não, é só você entrar lá, Luiz Barsi Filho, o que ele comprou? Aí você olha o que ele comprou e pá. Isso no caso do Brasil. Warren Buffett, americano. O que ele comprou? Ele comprou XXXXX. Aí ele comprou Coca-Cola, ele comprou Nvidia, ele comprou Apple, isso, aquilo. Claro, Apple ele vendeu um bocado, tá? Só para início de conversa. Mas aí você vai ver o que ele fez, como é que fala assim, a tabela que ele comprou, e você vai fazer a mesma coisa. Existe necessidade de você comprar um curso para fazer a mesma coisa? Não. Mas se você pegar aquela dica, eu tenho o meu fundo de investimento ali de rendas variáveis, etc. Aí eu faço um PGBL para poder dar um desconto ali no pagamento de imposto. Isso aí poucos falam. Mas isso aí vai entrar num curso desse tipo de coisa? Não vai. Então esse tipo de dica você só pega quem está estudando. Por isso que eu falo para você, tome cuidado aonde você vai pegar suas dicas. Por isso que no vídeo anterior eu dei dicas de dois grandes, como é que se fala assim, grandes youtubers e grandes pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque eles têm as corretoras dele. A própria pessoa tem a corretora dele ali. E dependendo dessas corretoras, são coligadas com outras empresas. Então eles têm os consultores e planejadores. Uma consultora é uma coisa e planejador é outra. Tá? Mas eles vão poder te dar boas dicas. E dependendo, se você estudar, você já vai ficar esperto, porque você não vai cair no tal do lobby. Do lobby de investimento, que eu já expliquei também. Que é muito perigoso essa ideia do lobby de investimento. Por isso que não é qualquer lugar que você tem que pegar a dica de investimento ou fazer investimentos. Tome cuidado, pelo amor de Deus, gente, para a gente não perder dinheiro. Quem avisa, amigo é. Mas continuando. Os suspeitos presos são Hiroaki Tonoya, de 23 anos, e Ryu Takato, de 25. Ambos sem endereços fixos e desempregados. Então já deu para você sacar, né? De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana, os dois homens são acusados de fraude por terem oferecido uma falsa oferta de investimentos a uma mulher na casa dos 20 anos que conheceram no Instagram há 2 anos. Como: vamos adquirir uma empresa cujo desempenho se deteriorou devido à pandemia de coronavírus e fraudá-la em mais de 1 milhão de ienes. Os suspeitos postaram fotos de carros importados de luxo, como Ferraris, relógios, etc., no Instagram, né, para poder chamar, fazer aquele chamariz, o famoso, como é que faz o phishing ali, né? E nisso faziam, como é que faz assim, falavam sobre investimentos, né, fizessem falsas ofertas, então eles faziam falsas ofertas de investimento, etc.
Então tem que tomar cuidado, pô, pra caramba. Nesse caso aqui são mais fraudadores do que pessoas querendo vender cursos. Mas de qualquer maneira, tome cuidado, tá? Porque tem muita coisa, muita gente que não sabe do que está fazendo, ele vai pegar o dinheiro do outro ali para poder aprender a fazer esses esquemas de investimentos, etc. Isso é certo? Pô, isso é totalmente errado. Por isso que eu falo que se pegar uma pessoa com, como é que fala assim, com competência e a pessoa certificada para isso, a pessoa certificada, ela não precisa pegar o seu dinheiro para poder aprender. Porque no tempo de certificação dela, já está tudo lá. Se ela estudou, ela sabe o que ela tem que fazer, o beabá, entre aspas. Isso na parte teórica, mas só que tem muitos que já tem a parte prática junto. Igual no meu caso, eu não tenho diploma, mas eu tenho a parte prática. Porque eu faço isso, ó. Né? Então tem que tomar cuidado pra caramba. Tá? Então só tome cuidado também. Então eu venho já avisando um certo tempo aqui no canal. Porque eu vejo muita coisa que aparece aqui na comunidade brasileira, aqui no Japão. E tem muita gente sem vergonha, tá? E não é pouco, não. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Ó, só pra vocês terem ideia, o último esquema de fraude que aconteceu. Diz a lenda, eu não conheço, tá? Não vi, mas tá um burburinho no como é que se fala assim? Na comunidade brasileira aqui no Japão, que teve uma brasileira que falou que estava com câncer, fez uma campanha aqui no Japão, né, em relação à comunidade brasileira. Muita gente doou. Eu não vi isso, tá? Realmente eu não vi. E muita gente doou. Aí descobriu que a mulher não tinha câncer e o caramba 4. Tá um burburinho só pro lado de cá, com essa história. Por isso que eu falo, tem que se tomar cuidado sim. Até para fazer a bondade tem que tomar cuidado. Eu canso de falar isso. Mas as pessoas escutam, não. As pessoas falam, não, você não gosta de ajudar as pessoas, você é antissocial e o caralho é 4. Canso de escutar esse tipo de coisa. Ah, só que aquela bela escola, eu me respaldo. E aí? Né? Mas, continuando. O Departamento de Polícia Metropolitana está investigando as circunstâncias que cercam a transferência de aproximadamente 120 milhões de ienes de 115 pessoas para as contas dos dois homens ao longo de um período de 4 anos, até setembro do ano passado. Quando questionado, Tonoya negou as acusações dizendo: foi há muito tempo, então não consigo me lembrar, enquanto Kato admitiu as acusações dizendo: eu usei dinheiro para investimentos e despesas de subsistência. Olha aí. Então já sabe que tem muita gente safada aqui no Japão, tá? Independente da nacionalidade. Então tem que se tomar cuidado, pô, pra caramba. É igual essa ideia do arroz. Eu vou trazer, dependendo, mais pra frente, um vídeo mais completo dessa ideia do arroz. Mas isso que o governo japonês fez é uma puta mera especulação. O que é? Safadeza. Para tentar passar um pano pro Ishiba. Mas resolveu? Não. Tá? Então, não refresca nada. Então vamos lá. Taxa de desemprego no Japão. Olha. 去年12月の全国の完全失業率は 2.4% で前の月より 0.1 ポイント改善しました。また、去年1年間の平均の完全失業率は 2.5% とおととしより 0.1 ポイント改善しました。総務省はリストラなど不本意な形での離職が減少している一方、就業者が過去最多となっていて、雇用情勢は悪くないと見ているが、改善が進んでいくか注視していきたいとしています。Pois é, né? Se você entendeu o Nihongo, já pode pular para a próxima, tá? Pode avançar o vídeo. Se você não entende, continua com o tiozão aqui. A taxa de desemprego nacional no mês passado foi de 2,4%, com uma melhora de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior, enquanto a taxa de média de desemprego no ano passado foi de 2,5%, com uma melhora de 1 ponto, de 0,1%. Então esse 2,4%, praticamente ele passou 2024 todinho com isso. E dava ou só oscilação de 2 para cima e 2 para baixo, mas sempre era isso, não mudava. Então você vê o que aconteceu. Está estagnado. A economia no Japão está estagnada, que você vê que não aumenta nem diminui. E é isso que eu falo. Então tem que se tomar cuidado, sim. Para quem vê essas notícias esporádicas, é uma coisa. Mas para nós,
para quem acompanha o canal, e eu que estou aqui todos os meses reportando isso aqui, vê que isso não está mudando, a economia não está mudando. Está dando sinais de melhora? Não, nem sequer. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Tá? Principalmente para você que está vindo do Brasil para cá, que vai construir uma dívida muito grande, que é a dívida de financiamento, tome cuidado. Não estou falando para você não vir para cá, mas tome cuidado. Traga sempre uma reserva financeira com você e tenha sempre um plano A, B, C e D. Tá? Para caso aconteça alguma coisa, porque a economia não está legal. E não está dando sinais de melhora. Eu já venho falando isso há 2 anos. De acordo com o Ministério do Interior e de Assuntos Internos, né, e Comunicações, o número de pessoas empregadas em dezembro foi de 68,11 milhões, com um aumento de 570 mil em relação ao mesmo mês do ano passado. É o 29º mês consecutivo de aumento. Então são 29 meses que está subindo pessoas, que está melhorando a economia. Diz eles que estão diminuindo o número de desempregados. Só que isso nunca muda. Não faz sentido. Que já são praticamente são 29 meses que está subindo o número de empregados no Japão, mas a economia nunca muda. Não melhora. Então você vê que existe uma grande mentira por trás. Porque se já são mais de 2 anos subindo o número de empregados, como é que a economia não muda? Não faz sentido esse tipo de coisa. Enquanto o número de desempregados era de 1,54 milhões, com uma redução de 20 mil em comparação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 5º mês consecutivo de declínio. Se é o 5º mês que está caindo o número de desempregados no Japão, como é que esse número de 2,4% não muda? Quem acompanha o canal deve se lembrar. Ou fica em 2,3, 2,4 e 2,5. Isso não muda. Então você vê que tem alguma coisa muito errada com essas porcentagens do governo. Como resultado, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, foi de 2,4%, com uma queda de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Então você vê que sempre fica nisso. 2,3, 2,4, 2,5. Então sinal que praticamente a economia está num traço só. Então você vê que não dá sinais de melhora. Ele não deteriora, mas também não melhora. Ele está estagnado. É tenso pra caramba. E o governo ele inventa os números bem loucos ali, mas o sinal de melhora mesmo não tem. Esse é o grande problema. Além disso, a taxa média de desemprego do ano passado foi de 2,5, com uma melhora de 0,1 ponto percentual ao ano anterior. Então você vê que a taxa de desempregados do ano passado foi maior que a taxa de empregados. Porque uma média nacional é 2,4 para empregados e 2,5 para desempregados, você viu que estava maior. E aí? Mas você vê que o governo sempre está lá, mas ele nunca dá um jeito. O número médio anual das pessoas empregadas foi de 67,8. Isso é uma média, tá? 67,81 milhões, com um aumento de 340 em relação ao mesmo... 340 em relação ao ano anterior, marcando o quarto ano consecutivo de aumento. E é o maior número desses que os dados são comparáveis, disponíveis desde 1953. Então tem alguma coisa muito errada. Por quê? Década de 80 e 90 foi aquela época do boom. E agora tem mais gente, como é que se fala assim, empregadas que em 1980 e 90, com essa crise que está dando, tem alguma coisa muito errada. Tá? Por isso que realmente tem que tomar muito cuidado com o que o governo japonês está passando. Por outro lado, o número de pessoas completamente desempregadas foi de 1,76 milhão, com uma queda de 20 mil em relação ao ano retrasado. Só que em relação ao ano passado ele não colocou. Ele colocou do ano retrasado, por quê? Cortina de fumaça.
para falar assim, ah, caiu, mas quando? Do ano retrasado e do ano passado. Porque do ano passado estava mais alto. Você viu que do ano passado estava 2,5%. Por isso que interpretação de texto é muito importante. E pegar essas nuances que o governo está fazendo é mais importante ainda. Então você percebe que existe alguma mentira do governo japonês no meio. Né? Aí é aquela velha história, eles têm que apresentar os números, só que eles têm que dar algum argumento. Só que nesse argumento ele mesmo se contradiz. É tenso pra caramba. Mas continuando. Analisando o número de pessoas empregadas por ocupação, o maior aumento em comparação ao ano anterior foi do setor da informação e comunicação, que aumentou 140 mil para 2,92 milhões. O que isso quer dizer? Youtubers e etc. Youtubers, TikTokers e etc. Tá? Porque dependendo da pessoa, como ela tem que reportar os ganhos que ela tem muita gente que ganha dinheiro com TikTok e YouTube e não reporta para o governo. Se ela está ganhando o rendimento dela aqui no Japão, ela tem que reportar para o governo. Porque senão isso aí é o que é? Sonegação de imposto. Não está reportando, fazendo imposto de renda, então ela está sonegando a renda dela. E nisso, na hora que o governo descobrir, você já sabe o que acontece, né? Por que eu estou falando isso? Porque um ano passado eu gravei matérias falando sobre isso. De youtubers que estavam sendo presos por sonegação de impostos. Então, fica a dica aqui do tiozão, tá? Além disso, de pessoas que estão trabalhando no setor de saúde e bem-estar, aumentou 120 mil para 9,22 milhões. E o número de pessoas que estão trabalhando no setor de acomodação, serviços e alimentação e bebidas aumentou 90 mil para 4,7 milhões. No caso do setor de saúde e bem-estar, é por causa dos estagiários técnicos, tá? Que estão vindo de fora. Aqueles trabalhadores já... É que mudou, né? Não é mais estagiário técnico, é os trabalhadores específicos ali. Então tá vindo muita gente de fora para trabalhar nessas áreas. Por isso que tá dando esse boom. Por que eu tô falando isso? Porque saiu uma matéria falando que aumentou o número de trabalhadores estrangeiros no Japão. Aí deram os rankings, o Brasil nem apareceu no ranking, tá? Ali. Claro que o Brasil tá fora do ranking, mas ele tá incluído nas estatísticas. Mas no ranking que apareceu, eram mais países asiáticos aqui. E nisso eles falaram que a parte de saúde foi um dos setores que maior cresceu no Japão, nessa parte de trabalhadores estrangeiros. Continuando. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, né, eles mudaram o nome, em vez de ser Assuntos Internos, eles estão falando Ministério do Interior, tá? Mas é Assuntos Internos. Embora a reestruturação de outras perdas involuntárias de emprego esteja a diminuir, a reestruturação e perdas involuntárias de emprego, já deu para você entender, né? Esteja a diminuir, o número de pessoas empregadas está no nível recorde e acreditamos que a situação do emprego não é má, mas continuaremos a acompanhar de perto e monitorar a situação, né, se ela vai continuar a melhorar. Eles estão falando que está numa parte recorde, eu duvido muito. Tá, mas de qualquer maneira, vamos aqui para a taxa da disponibilidade de emprego. Vamos ver se vai bater ali, porque geralmente essas tabelas do governo, porque o Ministério do Trabalho e o Ministério de Assuntos Internos do Japão, eles não se batem. Então os dados de um contradizem o outro. Vamos ver se os dados desse aqui vai contradizer. Tanto que saiu também, na mídia japonesa. 厚生労働省によりますと、仕事を求めている人1人に対して何人の求人があるかを示す有効求人倍率は、先月、全国平均で 1.25 倍となり、3ヶ月連続で同じ水準でした。都道府県別の有効求人倍率を就業地別で見ると、最も高いのは福井県で 1.91 倍、次いで山口県で 1.65 倍、香川県で 1.60 倍となりました。Continuando aqui, vamos lá. A taxa média nacional de disponibilidade de empregos foi de 1,25 em dezembro, permanecendo o mesmo nível no terceiro mês consecutivo. Além disso, considerado apenas o ano de 2024, espera-se que seja 1,25 maior
que é 0,06 pontos menor que 2023. Casa de 3 dígitos. Faz sentido? Não. Porque não cresceu nada. Cresceu 0,06. É muito pouco. Se fosse 1 ponto, era uma coisa, mas é 0,06. Meu, não faz sentido, tá? Falar que houve aquele puta crescimento, não. Não cresceu nada. Então a média de disponibilidade de emprego para 2024 foi muito nula. Muito baixa. De acordo com o Ministério do Trabalho do Japão, a taxa média nacional de oferta de emprego, que indica as vagas de emprego existentes na busca por trabalho, foi de 1,25 em dezembro, permanecendo o mesmo nível por 3 meses consecutivos. Então você vê que não cresceu. 3 meses e está estagnado. Só que a taxa de desemprego, eles falam que melhorou a nível recorde, de 1953. Faz sentido um negócio desse para você? Se não melhorou a taxa de emprego, como é que aumentou o número de desempregados? A conta não bate, não fecha, tá? Então vamos aqui, analisando a proporção efetiva de oferta de emprego por estado e local. A mais alta continua com Fukui, com 1,91 vezes, seguida por Yamaguchi, com 1,65 vezes, Kagawa, com 1,60 vezes. Só que, quando dá essas vagas aqui, a gente não pode esquecer que, é as 3, como é que se fala assim, as 3 piores do país que tem menos vagas de emprego, continua com Osaka, Hokkaido e Kanagawa. Então você vê que brasileiros que moram em Kanagawa estão tendo muito mais dificuldade para arranjar emprego. Da mesma forma em Osaka. Né? Hokkaido nem conta, porque Hokkaido é muito longe e muita gente não vai para lá. Mas você vê que são os 3 piores locais do Japão para arrumar emprego. Só que dentro dessas porcentagens de vaga, tem aquelas vagas especializadas. Então se você pegar a vaga para povão, esse número cai muito ainda, dependendo, cai de 20% a 30% esse número. Então a vaga para povão nesses locais é muito menor, porque a concorrência é muito maior. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. Mas vamos lá. Agora, vagas de emprego por setor. Analisando as novas vagas de emprego por setor em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Indústria da informação e comunicação aumentou 9,3%. É aquela velha história. YouTubers, TikTokers, etc. Acomodação e serviços de alimentação, 5,2%. Então o que é a parte de turismo? Você vê que aumentou muito o turismo no Japão. Então você vê que aumentou a acomodação e serviços de alimentação. Serviços relacionados à vida. Indústria do entretenimento caiu 8,6%. Então você vê que karaokês e outros locais que fazem entretenimento para as pessoas caiu 8,6%. Indústria da manufatura, que é onde a grande maioria dos brasileiros trabalha aqui no Japão, caiu 7,6%. Além disso, a taxa média nacional de disponibilidade de empregos em 2024 foi de 1,25, com 0,06 pontos menor do que 2023. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Se eles estão comparando já com bem antigão, eles não estão comparando nem com esse ano, apesar que desse ano ainda não acabou, que seria só em abril para poder fechar o ano fiscal. Mas já dá para você ter uma ideia que eles estão comparando com 2023, houve uma diferença muito mínima. 2023 já foi uma caca. Você viu que 2024 está sendo uma caca também, com uma diferença muito mínima. Então você vê que não houve crescimento no Japão. Porque se falar que cresceu 0,06 é nada. Quem tiver uma dúvida, pega uma régua e compara, né? O que seria 1 ali, o que seria 10, o que seria 100. Olha a diferença. Então você dilui 1 inteiro, você dilui para 10 e você dilui 100. Então você vê que é nada. Vou dar um outro exemplo.
Você pega um copo d'água, pega uma gota, como se fosse uma gota, assim, equivalente a 1%, pá, que joga lá dentro. Você vê que vai dar uma certa coloração meio turva. Se você jogar com 10, vai ser muito mais ralo. Você quase não vai ver. E se você jogar diluído a 100, aí que você não vai ver nada. Então você vê que o crescimento é nada. Né? Dando exemplos assim, bem fáceis para a pessoa tentar entender. Né? Eu falo assim porque às vezes eu dou exemplos, ainda dando exemplos, as pessoas não entendem. Porque eles soltam umas coisas, umas pérolas, que é difícil até de engolir. Mas vida que se segue, né? Não tem jeito. Por isso que eu procuro eu procuro explicar da forma mais didática possível, já pressupondo que as pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Então eu já procuro passar da forma mais fácil possível para realmente a pessoa conseguir entender e ver que a coisa realmente não está legal. Né? Nem puxando nem para o lado político nem nada, porque realmente a coisa não está boa. O Ministério do Trabalho do Japão analisou a situação da seguinte forma. No ano passado, a Covid foi classificada como nível 5, o que levou a um aumento nas vagas de emprego. Embora a tendência de escassez de mão de obra continua no ano passado, a tendência se acalmou um pouco para baixo. Então você vê que aumentou o nível de... aumentou as vagas, só que depois caiu. Em relação à situação a dezembro do ano passado, em resposta ao aumento dos custos das matérias-primas e à situação internacional, há uma tendência na redução de vagas de emprego na indústria da transformação, enquanto a indústria da informação e comunicação existe uma tendência de aumento na parte empregatícia ali, youtubers, etc. Vagas para promover a transformação digital e etc. Portanto, precisamos ficar de olho no desenvolvimento futuro. É aquilo que eu venho falando. A indústria transformadora é onde a grande maioria dos brasileiros estão trabalhando. E você vê que o próprio Ministério do Trabalho do Japão está falando. Redução nas vagas de emprego na indústria da transformação. Não sou eu que estou falando. O próprio governo está falando que caiu o número de vagas na indústria de transformação. Por isso que eu falo para você que vem para o Japão a trabalho, tome cuidado, tenha sempre um plano A, B, C e D, porque contratos de trabalho não garantem mais emprego. Não vão garantir que você vai ficar ali naquele emprego até você acabar de pagar seu financiamento. E o que não sai barato o financiamento. Ainda com dólar alto, o financiamento fica muito mais caro agora. Tá? Por isso que se acontecer alguma coisa, principalmente se você vier com família, você precisa ter um plano para você se movimentar rápido e conseguir outro emprego rápido. Por isso que você precisa bolar seus planos. Ou morar perto de um conhecido, ou perto de familiares, ou alguma outra coisa assim, que eles possam te ajudar rápido. E outras situações. Estudar o Nihongo também é muito primordial. Estudem o raio do japonês. Estudem Nihongo. Isso vai te ajudar muito, porque se você vai estar batendo de frente com concorrentes que falam a língua de outros países. E se você não tem o que apresentar, você não tem um valor em comparação ao concorrente do lado, como é que você espera conseguir aquela vaga se você não tem o que apresentar que o amiguinho do lado tem? Por isso que eu falo que para você aumentar o seu valor de mercado, você aumentar o seu valor de mercado, o que é? Com diplomas. Estuda Nihongo, faça cursos. É a mesma coisa, duas pessoas que falam japonês. As duas falam a mesma coisa. Mas se uma tem uma carteira de empilhadeira, carteira de motorista de caminhão e outra coisa e a outra não tem nada, quem que você acha que vai conseguir emprego primeiro? Porque aquela que tem as carteiras, as certificações, ela tem um valor de mercado muito maior que o amiguinho do lado. E as pessoas ainda não entenderam o que é o valor de mercado pessoal de cada um. E isso faz toda a diferença. Principalmente na disputa de uma vaga.
Mas é claro também, não é só isso. A parte introspectiva, no caso. Se você é um bom vendedor, não é vender produto, se você é um bom vendedor de você mesmo. Porque se aparecer duas pessoas com o mesmo currículo, quem que você acha que vai ganhar? Aquele mais tímido ou aquele que consegue se vender melhor na hora da entrevista? Só que tem gente que é muito tímida. Mas dá para mudar isso? Dá. Tem cursos para isso. Tem cursos de oratória, cursos de vendas e etc. Que ensinam as pessoas a mudarem esse lado. Quem conta muito isso, quem aprende muito isso também, quem conta muito isso, é o escritor do Pai Rico, Pai Pobre. Que ele falou assim, que a hora que ele aprendeu a vender, foi a hora que ele deu uma guinada na vida dele. Que não é que ele era tímido, ele era introspectivo, ele era muito fechado. E não era tímido, ele era fechado. Então, o que aconteceu? Ali, de acordo com o livro, tá? Ele entrou na Xerox e foi vendedor da Xerox. Só que a Xerox, eles davam uns cursos ali dentro para os funcionários, para ser mais, como é que fala assim, a pessoa ser mais comunicativa, etc. E aquilo ali mudou a vida dele. Aquilo ele deu uma guinada muito grande na vida dele. Fora as outras experiências de vida, tá? Mas são coisas que você vê que livros ensinam para nós. São coisas que, por isso que eu falo, que a pessoa que sabe ler, ela tem que ler livros, ela tem que estudar para poder crescer na vida. Porque uma pessoa que sabe ler, que não lê, ela não tem diferença nenhuma com uma pessoa que não sabe ler. São iguais. Porque ela tem como é que fala assim, um a mais que ela não utiliza. Então essa a mais que ele não utiliza é inútil para o crescimento dela, sabendo que ela tem condições de crescer. Ah, japonês, mas livro é muito caro. Não, não vem com essa. Porque no YouTube, ou no Google, tem muita coisa, tem muito livro digital, tem audiobooks, tem uma série de coisas. Tem muito curso online de graça, tá? Que dá para a pessoa estudar. Não tem desculpa. Só que isso aí vai do esforço de cada um, de querer melhorar, como é que se diz? A qualidade de si. E o seu valor de mercado. Porque a concorrência hoje em dia está cada vez maior. Então se você tem cada vez menos coisas para você oferecer para o mercado, não espere que você vai conseguir emprego muito fácil. A não ser que você não tenha concorrência nenhuma naquela vaga de emprego. Caso contrário, a chance de você ser admitido é muito menor. Tá? Então acontece pra caramba. Mas vida que se segue. Então já dá para você ter uma ideia que o novo relatório do governo, sinal que não mudou nada. A economia do Japão em relação ali não mudou. Tá? Você vê que janeiro já acabou e eles não soltaram o relatório de janeiro. Sinal que a coisa não tá boa, a coisa não deu uma melhorada pro Japão. Né? Mas fazer o que, né? Vida que se segue. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho, tá? Para você receber as notificações de vídeo aqui do canal e deixa seu like ali para ajudar o canal caso você goste do canal. Tá certo? E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você fazer seu planejamento familiar, planejamento de vida, porque esse tipo de informação é muito primordial. Se você sabe que você está indo para um local que você já está num local muito ruim, então é aquela velha história. Será que eu devo trocar de emprego agora? O que será que eu devo fazer? Em cima, baseado desses números aqui, você vai tomar suas decisões. Mas é muito mais fácil do que você não ter informação nenhuma. Depois você perde as contas e você fala assim, e agora, como é que eu vou arrumar emprego? Não consigo arrumar emprego em lugar nenhum. Olhei os dados estatísticos do Japão para emprego? Não olhei, ó. Me fodi. Por isso que informação é muito primordial e eu trago isso para você aqui sem firula. Tá? Você vê que aqui a gente não tem muita frescura para falar isso não. Por isso que o canal nem cresce.
satisfatoriamente. Por quê? Eu não falo aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu falo aquilo que está no mercado, tá? Que é de veracidade. Só que o que é de veracidade nem sempre alegra os ouvidos das pessoas. Né? E vida que se segue, eu vou ficando por aqui e mais do